Começa hoje mais um julgamento do serial killer Marinésio dos Santos Maicon Leão. Exatamente, Malta, ele já está no banco dos réus. O julgamento começou por volta de 9h40 da manhã, sem nenhuma intercorrência. 3 testemunhas de acusação já foram ouvidas. São elas o filho, a patroa e a última testemunha a encontrar Genir de Souza com vida. A expectativa é que esse julgamento termine ainda hoje. A gente traz todos os detalhes daqui a pouco. Muito obrigado, Maicon. Até já. Polícia do Distrito Federal vai a São Paulo buscar ladrão de Rolex, que foi solto em audiência de custódia. Guilherme Glória. De acordo com a polícia, o suspeito é especialista nesse tipo de crime. Ele agia principalmente na região do Lago Sul. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Obrigado, Guilherme. Até já. Rua em Samambaia vive onda de assaltos. Vitória Melo. Este restaurante aqui na QS 410 de Samambaia foi furtado, foi arrombado na madrugada de domingo. Os criminosos quebraram o vidro do estabelecimento para acessarem o local. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o dono do restaurante para saber todos os detalhes, Felipe. Além desse estabelecimento, uma farmácia a poucos metros daqui também foi alvo de bandidos. A gente volta já. Obrigado, Vitória. Como a Tarja estava mostrando, aliás, ainda mostra, além da crise, os bandidos, né? Muito difícil para o comerciante que está tentando se reerguer no pós-pandemia, ter que lidar com todas as questões relativas ao próprio negócio, mas também enfrentar uma criminalidade que só dá prejuízo. Você vai ver também, enquanto noivos se casavam na igreja, bandidos entraram na casa deles e levaram tudo. Eles entraram por esse lote que fica ao lado da casa, onde está sendo feita uma construção. Nem as cercas elétricas, nem as câmeras de segurança intimidaram o trio. Os bandidos quebraram o muro pela lateral para entrar, passaram cerca de 30 minutos lá dentro e reviraram tudo. Muito bem, obrigado pela sua companhia. A semana está começando e o nosso jornal já está no ar. A gente começa falando de uma onda de assaltos a comércios em Samambaia. Um restaurante e uma farmácia, em locais muito próximos um do outro, foram alvo dos bandidos. E a Vitória Melo está com a gente para compartilhar o drama que esses comerciantes têm vivido. Vicky, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a gente está aqui nesse restaurante na QS 410 de Samambaia e ali o Daniel Borges vai mostrar para vocês o tapume que está tampando o restaurante, porque na madrugada de domingo, criminosos quebraram aquele vidro para acessarem aqui o restaurante. Então, o dono do estabelecimento colocou esse tapume para manter aqui o local fechado, enquanto um vidraceiro não vem ao local para poder fazer toda a reforma. E aí, os bandidos entraram na madrugada de domingo, acessaram aqui o restaurante e foram direto ali em direção ao caixa. O Pedro, que é o proprietário do estabelecimento, está aqui com a gente e vai explicar detalhes, né, Pedro? Como tudo ocorreu. Eles chegaram, entraram, quebraram ali o vidro e já foram ali em direção ao caixa, é isso? Sim, eles arrombaram com a pedra, né? E aí passaram, a pessoa ficou fora esperando, eles se direcionaram ao caixa. Inclusive tem uma foto que tem algumas ferramentas em cima do caixa, eu acredito que para tentar arrombar a loja. E acredito também que, apesar de ter levado toda a mercadoria que estava no caixa, se eu não me engano, um telefone também, que a gente não localizou ainda, o estrago não foi maior porque a empresa que presta serviço para a nossa empresa chegou a tempo. Pedro, eu vou pedir para o Pedro acompanhar a gente ali até o caixa, porque ele estava me explicando, Felipe, que os criminosos eles se interessavam muito pelos chocolates. Levaram praticamente todo o estoque de chocolate que ele tem ali no caixa. Daniel Borges vai até seguir ali para mostrar para vocês, enquanto o Pedro me explica. Pedro, então eles chegaram e foram direto ali e saíram degustando os seus chocolates, né? Além do furto, eles ainda tiveram assim, a audácia, né, de sair experimentando alguns chocolates. Eu não entendi bem a questão, né? Mas assim, eles levaram todo o estoque, não tiveram tempo, acredito que pela segurança de levar o computador, a tela, entendeu? E assim que a segurança chegou, eles se evadiram do local. E como que você foi avisado desse arrombamento aqui na sua loja? Foi o alarme que disparou? Quando o nosso alarme é disparado, a empresa que se chama Honda, ela é automaticamente comunicada. Então, assim que eles contiveram a situação e estava tudo sob controle, eles me ligaram para vir até o restaurante
para saber que providência que eu poderia tomar para não deixar a empresa aberta. Você até foi acionado ali pelos sensores, né, do restaurante que anunciam um movimento, mas às vezes qualquer movimento eles já chamam. Eu até nem levei em consideração que à 00:04 o telefone deu um toque, né? Eu estava num evento de família com a minha esposa e aí eu não dei importância. Aí quando foi 00:20 já foi a empresa me notificando da situação do ocorrido. Ali no caixa a gente vê que eles não levaram computador, eles não levaram nenhum material assim de mais valor, né? O celular, vocês já têm ideia do que eles levaram? Foi basicamente o estoque ali de chocolate. É interessante, eles levaram todo o estoque de chocolate. Eu acredito que o telefone, porque não foi localizado ainda. E tinha algumas ferramentas que ficaram ali em cima, não sei se era para adentrar a loja, né, em outra situação, mas foi isso. E me fala, como que é a segurança aqui na região? Como que é essa área? Você estava até comentando a questão de moradores em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua que ficam ali nos fundos do restaurante durante a noite. Como que é a questão da segurança? Olha, de dia é um lugar super tranquilo. A gente tem uma assistência muito boa da Polícia Militar. Sempre a gente vê a viatura passando pela rua. Mas ao entardecer, quando começa, assim, já está escurecendo, tem uma praça aqui no fundo do restaurante e tem muita pessoa em situação de rua, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que dar uma focada nisso, porque não foi só essa empresa que foi arrombada. Nesse dia, teve uma situação atípica que estava tendo um show e estava um som muito alto. Então, eu acredito que eles aproveitaram essa situação para sair fazendo arrombamentos. E quanto tempo o senhor tem aqui o restaurante? É a primeira vez que isso ocorre? Essa situação assusta aqui a região? Sim, é uma situação preocupante, né? Porque, assim, de acordo com o costume ou com o hábito deles continuarem nesse tipo de situação, eles podem ousar até fazer um assalto de dia, né? Então, assim, eu tenho pouco tempo que eu assumi a empresa, uma empresa que já tem 18 anos no mercado, eu só tenho 4 meses que estou aqui e pelas informações que eu tenho do antigo dono, é o terceiro incidente. Obrigada, Pedro, pelas informações. Felipe, a gente está aqui também com o seu Washington, que é líder comunitário aqui de Samambaia, que vai conversar com a gente. Vem cá, seu Washington, por favor. O seu Washington tinha mandado para a gente umas fotos de uma farmácia aqui a cerca de 100 metros daqui, que também foi arrombada na mesma madrugada de sábado para domingo. Como que foi esse caso, seu Washington? Olha, aqui próximo ao restaurante aqui, nós tivemos aqui, infelizmente, um prejuízo de praticamente mais de 20 mil reais, segundo a dona do estabelecimento, a dona Karina, né? E o que está ocorrendo aqui no centro de Samambaia com os comerciantes é a falta de um policiamento excessivo mais presente, que não tem. À noite você não vê viatura, né? Os arrombamentos, os alarmes, né? Os alarmes de disparo, os vidros são quebrados, né? As paredes estão sendo arrombadas, igual foi o caso lá da farmácia. Então, isso aqui no setor central de Samambaia, o que a gente pede como líder comunitário, o que a gente pede como comerciante, o que a gente pede como cidadão, é uma representatividade maior do policiamento excessivo, que não tem, de madrugada não tem. E, seu Washington, ali a farmácia, né? O senhor mandou uns vídeos, fotos pra gente. Algumas prateleiras ficaram vazias e tudo bagunçado. Eles entraram e saíram bagunçando tudo, pegando tudo mesmo. Infelizmente houve essa situação nessa farmácia lá. O prejuízo, segundo a dona, é praticamente mais de 20 mil reais. Eles levaram só produtos caros, como cosmético, né? Tintura, né? Gerando esse grande prejuízo aqui pela falta de um policiamento excessivo aí mais presente para os comerciantes. Aqui a região, seu Washington, tem muita obra abandonada, tem muita pessoa em situação de rua. Qual é a situação? Está mais inseguro agora? Como que está? Olha o contexto aqui, nós temos aqui na região central, infelizmente, o início de uma Cracolândia. Infelizmente, nós temos aqui no setor central de Samambaia. Pedimos aí às autoridades competentes, Secretaria de Segurança Pública principalmente, para dar mais um reforço na área central para os comerciantes de Samambaia, o qual tem muito sofrido nesses últimos tempos, né? São várias empresas todas sendo arrombadas. Essa, por último, pela parede. E chamou a atenção, no caso, de serem 2 crimes em comércios muito próximos, na mesma madrugada? Esse fato realmente tem chamado a atenção porque existe um início de uma Cracolândia aqui no centro de Samambaia.
E aí agora fica a questão do reforço da segurança, né? Isso que vocês pedem para que os comerciantes e a população fiquem tranquilos. Exatamente. O reforço aqui para o policiamento ostensivo, a gente requer mesmo com mais firmeza aqui para os comerciantes de Samambaia, né? Um policiamento ostensivo mais presente. Obrigada, seu Washington, pela participação. Felipe, aqui no estabelecimento do Pedro, né, ele teve um prejuízo de cerca de R$2.000, porque, como a gente comentou aqui, os criminosos, eles quebraram o vidro para acessar o estabelecimento e foram direto ali no caixa e levaram, basicamente, os chocolates. O Pedro estava até comentando comigo que ele acredita que eles levaram esses chocolates, esses doces, para vender, não é, Pedro? Porque, assim, até chamou a atenção de vocês, inicialmente, a degustação ali que eles fizeram e depois levando todos esses doces. A gente acredita que possa, sim, ser para vender em sinaleiro, né? Ou também pode ser que eles tentaram criar um foco aqui, né, devido à situação da farmácia, enquanto eles faziam um crime com maior rentabilidade na farmácia. Certo. E aí aqui agora você já chamou o vidraceiro, já vai arrumar, aqui vocês já têm ideia, já avaliaram aí tudo que eles levaram? Sim, a nossa questão assim é um pouco mais simples, a empresa tem seguro, né? E então vai ser mais fácil de repor o prejuízo, né? O que fica assim é aquele impacto, né? A gente fica inseguro, né? A gente fica sem saber se vai para casa descansar e se quando chegar no outro dia vai estar tudo em ordem. Obrigada, Pedro, pelas informações, pela participação aqui no nosso jornal. É isso, Felipe. Insegurança aqui em Samambaia, na mesma madrugada, né, de sábado para domingo, 2 estabelecimentos aqui na QS 410 arrombados. E aí fica essa sensação de insegurança, né? A falta de policiamento. Talvez a gente consiga, né, entrar em contato com a Polícia Militar para saber como que é a ronda aqui nessa região. Que não dá isso, né? Os comerciantes viverem nessa insegurança, como o Pedro disse, né, de não saberem se vão receber uma ligação de que o comércio foi arrombado e ter mais um prejuízo. Eu volto com você. Olha, Vicky, as informações que a gente pode processar desde a sua entrada ao vivo são as seguintes. Para começar, esse comerciante, o Pedro, está precisando, não vai ter prejuízo por esse episódio, mas precisa absorver o custo de ter um seguro para o próprio estabelecimento. Ele mexe com comida. Comida tem vivido uma alta de preços inexplicável. É a responsável pela inflação no Brasil, em grande parte, são os alimentos. Então, ele nem tem como absorver esse custo, ele tem que repassar para o consumidor. E a gente está falando de algo essencial, que é a alimentação. A alimentação fica cara no Brasil, não só porque a gasolina está cara, não só por questão do campo, da entre-safra, pela guerra na Ucrânia, porque a gente depende de muito fertilizante que vem da Rússia e do trigo que vem da Ucrânia. É também parte da nossa insegurança, da nossa violência, que coloca para esse homem que trabalha no setor da alimentação ainda o custo de se precaver da criminalidade. Agora, um segundo ponto importante da gente mencionar. O líder comunitário mencionou que existe um início de cracolândia aí. Pode ser que esse pessoal, que é usuário de droga, de madrugada estava precisando comer, estava com muita fome, e aí desesperados, em estado de dependência química, foram até aí e roubaram os chocolates. Se não for pior, que foi como o Pedro mencionou, criaram um pequeno crime aí, um furto de chocolate para despistar a ação da polícia, se alguém chamasse a atenção, enquanto estavam praticando um roubo mais lucrativo lá na farmácia. De qualquer modo, é preciso investigar, porque a gente está noticiando aqui o começo de uma onda de criminalidade que pode parar, que pode ser cessada, se o Estado agir a tempo, ou pode dar início a uma onda de novos crimes mais graves e mais danosos para os comerciantes, se nada for feito. Eu te agradeço, tá, pela participação ao vivo. A gente se fala daqui a pouquinho aqui no Jornal. Vocês lembram em casa, você que nos acompanha agora, do caso que a gente mostrou faz algumas semanas, de um homem que teve um relógio da marca Rolex roubado? A polícia descobriu, né, a gente até disse aqui no jornal, que se tratava de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, que chegou a prender o líder do grupo criminoso. Mas em audiência de custódia, ele foi solto depois desse flagrante. Acontece que a Polícia Civil do Distrito Federal pediu que a Justiça concedesse prisão preventiva. E agora ele foi preso de novo. Dessa vez em Taboão da Serra, lá em São Paulo. O repórter Guilherme Glória tem os detalhes desta ação. Guilherme, boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Como você mesmo falou, né? A prisão em flagrante aconteceu. Essa prisão, vamos fazer essa linha do tempo aí para quem está em casa entender bem como foi que tudo ocorreu. No dia 5 desse mês foi que essa prisão aconteceu. Depois que a Polícia do Distrito Federal começou a investigar
esse tipo de ação que estava ocorrendo com muita frequência, que era o roubo não apenas de relógios, mas de relógios de luxo e especificamente da marca Rolex. Se tratava, de acordo com a polícia, de uma quadrilha que estava especializada em realizar esse tipo de crime. Essa quadrilha, ela teve início, segundo as investigações, lá em Taboão da Serra, de onde esse suspeito é natural. No dia 5 ele foi preso, inclusive, com um comparsa. O que a polícia informou? Que eles agiam da seguinte forma: os dois, no momento em que foram presos, estavam de moto, foram presos com as motocicletas e com armas de fogo. Eles saíam, cada um na sua moto, perseguindo carros de luxo. Passavam perto desses carros, observando as mãos de quem conduzia o carro, para observar se o relógio era da marca Rolex. E talvez você não saiba, mas esses relógios, eles têm um altíssimo valor, são relógios extremamente caros. Então, acompanhando essas pessoas, às vezes eles abordavam num sinal vermelho ou no momento em que esse motorista parava. Aquele motociclista que estava acompanhando dava o ok para o que vinha atrás e ele ficava seguindo ali para fazer esses roubos. Quantos relógios a polícia apreendeu com essa dupla no dia 5? 6 relógios. Aproximadamente aí o valor, R$600 mil. Depois de toda a investigação, chegaram a essa prisão. O que acontece quando a pessoa é presa? Audiência de custódia. A prisão era em flagrante. Na audiência de custódia foi definido a liberdade desse homem, que estava aqui no DF. A prisão foi realizada na Candangolândia. E aí os trâmites judiciais foram se desenrolando e foi definida a prisão preventiva. Onde está o suspeito? Já não se encontrava mais no Distrito Federal. Felizmente, o trabalho da Polícia Civil integrado com inteligência, não apenas em um estado, mas no âmbito nacional, conseguiram contato com a polícia lá em Taboão da Serra, em São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo também já estava ali no encalço desse suspeito e neste domingo ele foi preso. A gente tem até o vídeo aí do momento da prisão dele lá em Taboão da Serra. Vale lembrar que, é claro, que se não fosse o apoio da Polícia Civil, essa prisão não poderia ter sido realizada, né? E o que acontece é que foram 12 dias de distância, desde o momento em que ele foi solto na audiência de custódia até a prisão novamente ontem. Um detalhe que vale ressaltar é que ele está preso lá em São Paulo, sob o poder da Polícia Civil do estado de lá, mas deve ser transferido para cá para cumprir a pena aqui. Essa pena só pelos roubos aí deve ser de aproximadamente uns 4 anos, mas aí tem agravante por ter utilizado armas de fogo, tem a formação de quadrilha, então pode ser aí entre 4 a 8 anos de reclusão para esse suspeito. A gente espera que ele cumpra, né, e que a justiça possa ser feita e trabalhar de forma correta para que ele pague por esses crimes aí. Voltamos com você, Malta. Obrigado, Guilherme. É o seguinte, a gente quando trouxe a notícia aqui na semana passada da prisão desse líder aqui em Brasília, o delegado que esteve à frente das investigações falou conosco e mencionou que eles são de origem lá de Taboão da Serra, no interior de São Paulo, e que lá estudaram e treinaram para poder olhar para o braço de uma pessoa e inclusive reconhecer, você veja como é que são as coisas, treinados para reconhecer se aquele o Rolex que estava no braço de uma vítima, se seria verdadeiro ou falso. Porque ele só abordaria a vítima se tivesse certeza que o relógio era verdadeiro para ele poder oferir o lucro que ele estava procurando. Então eles aprendiam como identificar esses relógios lá no interior de São Paulo e esse especificamente veio cometer crimes aqui no Distrito Federal. Mais uma vez, a gente começa uma semana com um nó na garganta de ver que uma pessoa é presa em flagrante com 6 relógios que no total estão avaliados em R$600 mil, então R$100 mil cada relógio. Não dá para dizer que esse é um crime de menor potencial ofensivo, né? Porque causa dano ao patrimônio de R$600 mil e que uma audiência de custódia o coloca em liberdade. Eu tenho certeza absoluta que nessa audiência de custódia que o colocou em liberdade, havia a determinação de que ele não saísse do Distrito Federal. Ele não poderia ser ausentado daqui sem comunicar à justiça. Mas é óbvio, né? O que está acontecendo é o que todo mundo sabe que acontece. E que o judiciário tampa os olhos e finge que não acontece. Que a pessoa não cumpre com as determinações depois de uma audiência de custódia. Tanto é que foi preso agora lá em Taboão da Serra, no interior de São Paulo, depois de a justiça, agora convencida pela polícia, autorizar a prisão preventiva, entender que ele solto colocava a sociedade em risco. Mas isso era tão óbvio antes. Quase meio-dia, né? Deixa eu mudar aqui de assunto. Você que tem em casa vai lembrar desse caso porque ele é tão emblemático. E hoje o Tribunal do Júri de Planaltina começou o julgamento do cozinheiro Marinésio dos Santos Olímpio,
pelo assassinato da empregada doméstica Genir Pereira de Souza em junho de 2019. Ele, que é apontado como um maníaco em série, já foi condenado pelo feminicídio da advogada Letícia Curado, também em 2019, além de uma série de crimes sexuais. O julgamento da morte da Genir ocorre quase 3 anos após o assassinato dela. O Maicon Leão está acompanhando esse primeiro dia de julgamento e tem as informações pra gente. Ô Maicon, deixa eu só lembrar aqui as pessoas em casa o seguinte: foi pela morte da Letícia que todos descobrimos quem era Marinésio Olinto naquela época. Uma menina que trabalhava aqui, se eu não me engano, no Ministério da Educação, ou outra pasta aqui do centro de Brasília, desapareceu. A família começou a procurar por essa garota e aí a polícia monitorou câmera de segurança da região de Planaltina, começou a investigar, bateu na porta deste suspeito que era o Marinésio. Você veja, você que está em casa. Quando a polícia chegou na casa do Marinésio, ele estava com a filha, uma adolescente, na época, se eu não me engano, 15 anos de idade, com a esposa, que jamais desconfiavam que fora de casa este homem agia como um psicopata que ele realmente é. Porque era um pai apaixonado pela filha, a filha apaixonada pelo pai. A mulher nunca imaginou que estava dormindo a vida inteira do lado de um assassino, até que descobriu que não só a Letícia foi vítima, como também a Genir. E antes de passar a palavra para o Michael, eu quero lembrar outra coisa. Quando a morte da Letícia veio à tona, nós, jornalistas, a imprensa começou a resgatar os casos e falar assim, peraí, a gente noticia outros desaparecimentos aqui que ficaram sem solução. E o da Genir, o que está acontecendo? Inclusive, provocada pela imprensa, a polícia foi atrás desse caso e descobriu que sim, que ele confessou, que ele matou a Genir também. Maicon, agora é com você. Exatamente. Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Como você bem adiantou, foi justamente depois que Marinésio foi preso, acusado da morte dessa advogada, como se diz, era uma funcionária terceirizada do Ministério da Educação, que ele confessou esse crime da Genir, que aconteceu 2 meses antes. A Genir estava se preparando para ir para o trabalho lá na DF 250, na parada de ônibus, aguardando para ir para a casa em que ela trabalhava como doméstica. Quando ele apareceu, se ofereceu como um bom moço, uma carona para ela até o terminal rodoviário. Provavelmente por conta da superlotação, dos horários, ela acabou aceitando essa carona. Mal sabia ela que horas depois ela ia ser vítima de um estupro e seria asfixiada até a morte e depois teria o corpo jogado em uma área de mata entre Planaltina e o Paranoá. Como você bem disse, o caso só foi descoberta a autoria desse crime bem depois, quando o Marinésio foi preso justamente pelo crime da morte dessa advogada, que trabalhava como terceirizada lá no Ministério da Educação. E aí, Malta, depois de tudo isso, os pontos foram se ligando e outras mulheres procuraram a polícia. Chegou um momento que ele ficou conhecido como o maníaco da Blazer por uma série de crimes sexuais. Hoje, especificamente, ele está sendo julgado aqui no Fórum de Planaltina pela morte da Genir, essa empregada doméstica que estava indo para o serviço, foi inclusive a patroa quem deu falta. Estranhou que em 15 anos de serviço ela nunca tinha atrasado ou faltado sem avisar. E aí começou aquele desespero da família, do companheiro que teria deixado ela em uma padaria próxima a essa parada de ônibus. E aí hoje ele está no banco dos réus justamente por esse crime. Como a gente já adiantou, ele já foi condenado outras 2 vezes pela morte dessa advogada, foi condenado também pelo estupro de uma adolescente de 17 anos e hoje acontece o julgamento pela morte da Genir. Agora de manhã, o julgamento começou por volta de 9h40 da manhã, já foram ouvidas 3 testemunhas de acusação. A própria patroa, o filho dela e também a última testemunha, Malta, que viu Genir com vida antes do crime, que seria um companheiro que teria deixado ela em uma padaria ali próxima à parada. Ele não chegou a deixá-la nessa parada de ônibus onde o crime aconteceu, mas pouco antes em uma padaria. A denúncia foi feita pelo Ministério Público em 2020. Já era inclusive para esse julgamento ter acontecido em maio desse ano, mas por conta do juiz ter precisado de uma licença médica, foi adiado para hoje. Em 2020, o Ministério Público aqui do Distrito Federal enviou uma denúncia pedindo a condenação dele por estupro, ocultação de cadáver e homicídio quintuplamente qualificado, por se tratar de um motivo torpe devido à condição de ser um sexo feminino, pela brutalidade da asfixia, pela dissimulação e também pela ocultação do cadáver, irmão. Porque como a gente disse, depois dele cometer todo esse crime, de pegar ela na parada de ônibus, dirigir por uma estrada de terra, estuprar a Genir e depois matá-la, ele ocultou o corpo para que nada acontecesse e ele voltasse até aquela vida
que era a que ele tinha comumente, que era de um homem trabalhador, como cozinheiro, amado pela filha, pela esposa, mas que nos momentos de folga, segundo a polícia, se transformava em um criminoso em série, que usava o carro, inicialmente a Blazer, como ele foi conhecido, o maníaco da Blazer, mas depois outras mulheres também procuraram a polícia e falaram, ele também me abordou, eu fui vítima de assédio, isso aconteceu comigo e ele estava com outro carro, chegaram a citar um carro vermelho, ou seja, ele vivia duas vidas, uma que era o trabalhador querido pela esposa e pela família, e nos dias de folga ele se transformava no maníaco que oferecia uma carona da morte para essas mulheres, né? Coitada dessas famílias que perderam suas mulheres queridas, familiares, e coitada dessa filha e dessa esposa. A gente tem que se colocar também no lugar dessa menina e dessa esposa que, meu Deus, o que deve ser para o psicológico da gente descobrir que a vida inteira, não é que você foi traído por alguém, você conviveu com um psicopata. É pior que você descobrir que seu marido cometeu adultério, é pior que você descobrir que que seu pai é traficante de drogas, porque é de uma frieza, é de uma falta de empatia, é de um gosto por ver o sofrimento do outro que você realmente se dá conta que conviveu com um monstro. Maicon, a gente tem uma reportagem aqui agora para chamar, até para lembrar as pessoas em casa quão emblemático é esse julgamento de hoje, porque a gente está tratando realmente de um psicopata, literal, é um psicopata, um maníaco em série, um assassino em série, e a gente vai entender como ele agiu e como que ele foi colocado atrás das grades. Pode rodar. Uma mulher bonita, jovem, 26 anos, inteligente, casada, advogada. Era uma sexta-feira, 23 de agosto. Letícia Curado Melo saiu cedinho de casa. Ia para o trabalho no Ministério da Educação. Mas não chegou no MEC. Foi vista pela última vez no ponto de ônibus ainda em Planaltina. Um final de semana dos mais longos para os familiares de Letícia, sem nenhuma notícia dela. A Polícia Civil começou a investigar o desaparecimento. Câmeras de segurança próximas ao ponto de ônibus onde Letícia esperava pelo coletivo ajudaram a desvendar o caso. O ônibus não chegava. Ela foi abordada por um motorista de um suposto transporte pirata. Embarcou e mal sabia que seria a última viagem, sem regresso. Os investigadores descobriram que ela tinha sido morta pelo motorista, o cozinheiro Marinésio Olinto, de 41 anos. Ele acabou preso e levou a polícia até o corpo da advogada. Quando ele pergunta para ela se eles não poderiam ter uma relação, né, ela se desespera, fica assustada e começa a gritar. Ele para o carro na via e começa a pedir para ela parar de gritar. Aí ela não para, ele passa a asfixiar. O marido de Letícia não queria acreditar no que havia acontecido com a mulher. Que não se torne apenas uma estatística, entendeu? Apenas um número ou apenas aquele fogo de palha que vem agora, todo mundo ajuda e daqui a pouco não tem nada, não faz nada, não toma nenhum tipo de atitude. Além do corpo da advogada, a polícia encontrou também o carro utilizado por Marinésio e dentro estavam os objetos da vítima. Uma bolsa, o relógio, material da faculdade de Direito e o celular. Marinésio confessou o crime. Ele se passava por motorista de lotação para atrair as vítimas. Agia principalmente no início da manhã e à noite. Costumava abordar mulheres sozinhas em pontos de ônibus. Um dia depois de matar a advogada, Marinésio tentou fazer novas vítimas. As duas mulheres que preferem não se identificar foram abordadas pelo cozinheiro. Ele passou de carro, olhou pra nós, aí falou, vocês aceitam carona? Aí, como já tava tarde, aí nós aceitamos a carona. Aí foi que nós pedimos para deixar nós na instância, aí foi que deu retorno e já foi para um lugar diferente. Sentei no banco da frente, minha irmã sentou no de trás. Aí quando ele ligou o carro, aí ele puxou minha mão, querendo que eu pegue na parte íntima dele. Eu falei, não moço, para. Aí meu irmão achou uma panela atrás, uma panela de alumínio, e falou, se ele não parasse o carro, que ia quebrar o vidro do carro dele. Foi que ele parou. Apavoradas, as irmãs conseguiram escapar do maníaco. Com a notícia do assassinato de Letícia Curado, a polícia passou a receber notícias de outras vítimas de Marinésio. Ainda na delegacia, ele confessou ter matado também a diarista Genir Pereira de Souza, de 47 anos, no início de junho. O corpo dela foi encontrado num matagal 10 dias depois do crime.
Por que você matou ele? Não sei o que foi não sei não. Tô falando pra você, não sei. Terminou e depois deu aquela loucura e... Explica como é que você matou ela. Pelo pescoço. O vídeo divulgado pela polícia mostra o veículo de Marinésio passando em frente à parada onde a vítima estava. O modo dele atuar era esse. Oferecia carona, pegava as mulheres ali desavisadas e tentava o abuso. Quando elas recusavam, ele matava. A irmã de Genir desconfiava que o assassino de Letícia seria o mesmo da diarista. A gente estava temendo também, a gente andava assustado, porque a gente não sabia o que se tratava. Dá um certo alívio de saber que foi encontrado. E, ao mesmo tempo, dá uma tristeza de saber que, para desvendar isso tudo, foi preciso acontecer um sofrimento com outra família. Você veja, ele não matava só aquela mulher que resistia ao abuso sexual. A Genir, no caso, ele conseguiu estuprar, ele de fato estuprou sexualmente essa mulher e depois, segundo ele, deu uma loucura, pegou a mulher pelo pescoço e matou. Disse que deu uma loucura. Não sei. Eu acho que uma pessoa que tem esse nível de frieza e calculismo, ele sabe inclusive que se vai um depoimento na polícia e diz que matou num momento de loucura, começa a ser considerado um doente psiquiátrico, talvez não vá para cadeia, vá para uma cadeia psiquiátrica, mas eu acredito que não, que um psicopata termina de estuprar e mata justamente para continuar levando a vida dupla, que é o que satisfaz. Porque o gosto do psicopata é olhar para a cara da gente normal, e rir da nossa cara por dentro, pensar assim, ó que idiota, que otário, tá achando que eu sou essa pessoa boazinha que eu finjo ser, mas na verdade eu sou um monstro. Aí ele, com ele mesmo, ele se regozija disso. Ô Maicon, e a defesa do Marinésio? Eu fico até com dó do advogado. Na lei brasileira ninguém pode ser julgado sem um advogado. Não sei nem o que esse homem disse, porque como é que defende? O que ele falou? Malta, na verdade, mesmo com essa confissão e com esse histórico que a gente viu apresentado aí na reportagem, o advogado Marcos Vinícius acredita que o réu vai sim ser absolvido por ausência de provas. Inclusive, ele mandou um vídeo pra gente que a gente vai assistir agora. O julgamento hoje, no caso da Genir, o Marinésio, por justiça, deve ser absolvido, porque não há uma prova nos autos de que ele tenha cometido o delito. Em função disso, a defesa fará um trabalho para demonstrar aos jurados o quanto é injusto e quanto será ruim para a sociedade em si ver Marinésio condenado nessa ação. Hoje ele deve ser absolvido por falta de prova. Como a gente viu aí, a gente está anunciando desde o início dessa edição, o julgamento começou por volta das 9h40 da manhã. Já foram ouvidas 3 testemunhas de acusação, que foi o filho, a patroa e também a última testemunha que teve contato com a vítima antes dela embarcar lá na parada de ônibus. Agora, logo após esse intervalo, o júri foi retomado, outras 3 testemunhas de acusação também serão ouvidas e ao longo da tarde as testemunhas de defesa. A gente conversou com o advogado de acusação, que é o advogado da família, o senhor Paulo Alexandre, que explica pra gente que a família está aí assim muito mexida com essa história, que mesmo anos depois, ao rever tudo o que aconteceu, ao relembrar o caso, eles estão muito emotivos e que acreditam sim que vão conseguir sair hoje aqui do tribunal com essa condenação. Vamos ver. Nesse primeiro momento eu falo de procedimentos, tá? Até porque o processo é sigiloso, nós não vamos esclarecer nenhum tipo de fato aqui. Mas o julgamento começou no horário correto, fizemos todos os procedimentos, não houve nenhum pedido de nulidade, não teve nada, o processo está pronto para ser julgado e começamos o julgamento mais ou menos às 9h40 com a escolha dos jurados. Então, em cima disso aí, está transcorrendo normalmente, já ouvimos 3 testemunhas de acusação, e essas 3 testemunhas de acusação já esclareceram a maioria dos fatos relevantes para o processo. E nós vamos continuar ouvindo as testemunhas de acusação, em seguida passaremos para as testemunhas de defesa, e depois disso aí nós começaremos provavelmente os debates orais. E os debates orais provavelmente começam somente à tarde após o almoço. A expectativa é que tenha a fala, a réplica e a tréplica, sim, com todos os fatos, esclarecimentos de todos os fatos em relação a esse episódio, né? Em relação a esse episódio, e tudo que a gente tem que fazer aqui é buscar realmente a verdadeira justiça para a família, principalmente. A família está muito emocionada, o filho chorou bastante, a patroa chorou bastante, e todos estão assim consternados em relação a essa situação. É óbvio que é papel do advogado do réu
fazer argumentos que o beneficiem, né? Mas não é possível acreditar que o Marinésio chegaria ao momento de ser julgado num tribunal do júri sem que o Ministério Público e a polícia tivessem abastecido esse processo de provas suficientes para entender que ele foi de fato responsável pela morte da Geni e não foi algo que ele simplesmente decidiu confessar, porque para você em casa entender, ainda que você vá até a polícia, ainda que você esteja num tribunal e confesse um crime, você só é julgado e condenado por ele se houver prova de que você cometeu. São muitas as razões que podem levar uma pessoa a confessar um crime que nem tenha cometido para proteger o verdadeiro autor do crime, por exemplo, ou por razões que a gente nem consegue sondar. Por isso que a lei diz, a pessoa confessou, isso é um indicativo. É forte, mas para que ela seja condenada por esse crime, cabe ao Estado apresentar as provas de que ela realmente foi a pessoa que matou a outra. Agora, aqui a gente está diante de um tribunal do júri, são pessoas da sociedade que são chamadas ali para sentar, para analisar o caso e entender se o réu, se o Marinésio é culpado ou inocente. Aí eu não acho que haja muita escapatória, porque nós que vivemos este terror aqui no Distrito Federal, e certamente essas pessoas chamadas para o Tribunal do Júri são moradoras do Distrito Federal, sabem do que estamos falando e sabem quem elas estão julgando, acho muito difícil que elas considerem o Marinésio inocente nesse caso. Maicon, o que está acontecendo aí agora? Qual que é a movimentação? Malta, nesse momento agora, como a gente disse, logo após esse primeiro intervalo que aconteceu na sequência dos depoimentos dessas 3 testemunhas de acusação, retornaram todo mundo lá para o plenário e aí acontece mais uma rodada com outras 3 testemunhas de acusação. Logo na sequência, a expectativa é que à tarde também tenham outras testemunhas, nesse caso de defesa do Marinésio, para que aí sim comecem os debates e que seja tomada a decisão. A expectativa é que essa condenação ou absolvição aconteça ainda hoje. Segundo o advogado de defesa, houve um acordo para que todos fossem em breve e a expectativa é que realmente hoje saia o resultado desse julgamento. Se ele vai ser condenado, como já aconteceu em outros 2 casos, ou se ele vai ser absolvido, como aconteceu também em um caso onde ele foi apontado como responsável por um estupro e o tribunal decidiu que naquele caso ele tinha que ser absolvido. E a gente segue acompanhando para trazer mais detalhes, viu, Malta? Então vai ser condenado. Minha aposta seria essa, porque se não fosse essa a tendência desse julgamento, nenhum advogado de réu nenhum toparia fazer um acordo para que ninguém fosse breve, porque num julgamento como esse, quando há a intenção de protelar o resultado, de entrar com recurso que faça o processo demorar ainda mais, não existe advogado que tope um acordo para ser breve, não. Então o caminho é para que ele seja condenado. E tomara que seja mesmo, porque a gente está diante de um psicopata. A gente está diante de uma pessoa irrecuperável. A minha preocupação nesse momento, e acho que é a de todo mundo que entende um pouco como funciona o sistema carcerário brasileiro, é que eles, a não ser que seja uma exceção, vai ser colocado junto dos outros presos, aqueles que têm recuperação. E quando a gente mistura uma maçã podre, que não conserta mais, com outras que poderiam dar fruto, que poderiam alimentar, as pessoas poderiam ser recuperadas, a gente estraga o conjunto da cesta. Então você vai colocar ele numa cela junto com um ladrão de carro, junto com uma pessoa que assaltou uma farmácia, que erraram, mas são psicopatas? Possivelmente não. Aí com eles aprendem. Com o psicopata, esse criminoso comum aprende a ser mais cruel, mais brutal, mais frio, ter menos empatia, se colocar menos ainda no lugar do próximo. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma escola de monstros. Porque no nosso sistema carcerário a gente bota quem fez o errado e que tem recuperação do ladinho daquele que fez o errado, é irrecuperável e que está doido para ensinar o outro como que você consegue ser mais monstro ainda. Coisas de Brasil. Obrigado, Maicon. Ainda sobre a violência contra a mulher, um rapaz foi preso na Asa Norte por tentativa de feminicídio. Por muito pouco, a namorada dele não morreu. O crime foi no apartamento dela. De acordo com pessoas próximas à vítima, Thalita Roxane, de 31 anos, e o namorado Daniel Vieira, de 25, brigaram no apartamento dela neste prédio, na 716 Norte. Ele se exaltou e agrediu a mulher. Além de esfaquear, ele ainda teria espancado e enforcado a publicitária. Uma vizinha que ouviu gritos foi até o apartamento e socorreu a mulher, que estava consciente, e contou como tudo aconteceu. Quem chamou a polícia militar foi um porteiro que desconfiou de toda a situação e acionou a polícia militar junto com um vizinho. Esse homem foi preso, encaminhado à delegacia especializada, onde vai responder pelo crime. Aliás, ele já responde por vários outros crimes parecidos, de Maria da Penha, como ameaças, agressões. É um homem já conhecido do meio policial por esse tipo de crime.
Em audiência de custódia, a Justiça determinou medidas protetivas de urgência para que Daniel não se aproxime ou tenha qualquer contato com a vítima. Atualizando o estado de saúde da vítima, ela fez uma postagem nas redes sociais agora há pouco, disse que está se recuperando bem, graças a Deus, né? A mãe de um menino autista acionou a polícia para denunciar um suposto caso de agressão contra o próprio filho. Essa ocorrência teria acontecido no último sábado na área de lazer de um shopping da Asa Sul. A frase na camisa é um recado simples, mas muito importante de uma mãe indignada com o que aconteceu. As marcas dos ferimentos ainda estão no braço, no pescoço e no peito do filho dela. O menino de 9 anos é autista. No sábado, ele estava brincando numa piscina de bolinhas do shopping que fica na Asa Sul, quando foi agredido por um homem. Quando ele gritou, mamãe, socorro, o agressor já estava com a mão no pescoço do Aécio, bem assim, ó, apertando o pescoço do meu filho. O segurança do shopping apareceu, queria que a gente subisse para a administração, falei que não queria para a administração, queria para a delegacia e queria para o ML, porque meu filho estava todo machucado do pescoço e os 2 braços. Ainda segundo a mãe, depois de saber que o garoto é autista, o homem teria feito vários xingamentos. Eu gritei, falei assim, moço, meu filho é autista, para, gritei, aí quando eu gritei, falou assim, o lugar de débil mental não é aqui no shopping não, é em casa. Por telefone, nós conversamos com o suspeito de ter cometido as agressões. O técnico de refrigeração, de 52 anos, disse que apenas segurou a criança e que em nenhum momento foi violento ou desrespeitoso. Na filha de 4 anos, eu jamais, num lugar público, ou seja outro lugar, eu ia pegar minha garota pelo pescoço, um garoto pequeno, eu tô com 53 anos. Eu falei para ela na hora ali, a monitora estava perto, tinha outras pessoas, Guilherme. Eu falei assim, senhora, eu não sou obrigado a saber que seu filho é especial, é autista, não tem nada escrito. Eu peço até desculpa, mas ele que está aqui, está agredindo, a senhora deveria estar aqui dentro. Quando a gente foi pegar ele, Guilherme, o que aconteceu? O menino estava lá, o monitor, ele se jogou para baixo das bolinhas, que está com a altura ali da altura do joelho, ele se jogou para baixo das bolinhas e a gente foi pegar ele. Cara, eu vou ser sincero, no momento desse, ou minha aliança, nem relógio estava, minhas unhas cortadas, eu não tenho cortado, ou minha aliança, ou alguma coisa assim, pode ter batido no pescoço dele, ou ele se debatia muito, ou pode ter sido ele mesmo. Ainda no sábado, o menino foi levado ao IML para realizar o exame de corpo de delito. E já na manhã de hoje, a advogada de Patrícia pediu a autorização do delegado para ter acesso às imagens do shopping, para comprovar o que ela considera como um caso de lesão corporal por motivo fútil, com mais um agravante, por se tratar de uma criança com necessidades especiais. Na minha opinião, é triplo agravante. Uma criança, né? E ela é autista. O autista ele tem um mundinho dele, especial, privado, particular, entendeu? Então cabe à sociedade entender um pouco mais desse mundo para que isso não aconteça. Já imaginou um adulto chegar para o seu filho e segurar ele pelo pescoço? Qualquer um de nós teve uma reação bem diferente da Patrícia, ela foi até calma, né? Em Samambaia, durante um casamento na igreja, 3 bandidos aproveitaram para entrar na casa dos noivos e fizeram uma limpa. Eles levaram joias, levaram perfumes, levaram relógios, entre outros objetos. Eles estavam lá celebrando a união e os bandidos aproveitaram para tirar tudo que eles tinham em casa. Enquanto Laís e o marido estavam se casando na igreja, bandidos aproveitaram para entrar na casa deles para furtar. A gente ficou sabendo exatamente quando a gente entrou no carro para ir para a festa. Para a influencer, o dia foi escolhido a dedo pelos bandidos. Foi um choque até para o policial que me atendeu. E aí, quando eles chegaram aqui, entraram, a polícia não deixou ninguém entrar, entraram primeiro para revistar a casa e já estava tudo arrombado, tudo revirado, tudo assim, devastado. Pelo fato de estar influencer, eu sempre exponho as coisas. E eu tinha falado que a gente ia viajar no sábado, né? Então eles teriam muito mais tempo hábil para fazer e eles escolheram fazer exatamente no momento da cerimônia. Eles entraram por esse lote que fica ao lado da casa, onde está sendo feita uma construção. Nem as cercas elétricas, nem as câmeras de segurança intimidaram o trio. Os bandidos quebraram o muro pela lateral para entrar, passaram cerca de 30 minutos lá dentro e reviraram tudo. Às 9h04 da noite, 3 homens chegaram neste carro branco e começaram a agir. Eles usaram um pé de cabra para arrombar a porta principal e se cobriram com papel laminado. Quando eles entram, já entram revirando as gavetas da sala, vão na cozinha, sobem pro quarto.
Mas o ponto principal deles foi aqui no nosso quarto, no quarto, né, do casal. Aí eles começam a revirar o closet, reviram todo o meu quarto, levantam o box por debaixo da cama. E aí eles começam a juntar aqui em cima tudo que eles querem roubar e descer. Então eles sobem e descem várias vezes as escadas com tudo que eles foram, né, roubando. Ao entrar no quarto do casal, um deles usou uma cadeira para alcançar e quebrar a câmera. Neste outro momento, o criminoso, que usa luvas para não deixar rastros, revira o closet, de onde pegou várias roupas, bolsas e joias. No quarto, a prateleira de perfumes ficou vazia. Foram levados mais de 60 frascos. Foi tanta coisa que eles tiveram até dificuldade para carregar. Colocaram tudo no lençol e eles não conseguem levantar o lençol. Eles vão arrastando da quantidade muito grande de coisas que eles levaram mesmo. Calcular em reais, não. A gente sabe que foram muitas coisas porque, né, roubaram todos os perfumes, todos os meus perfumes, todos os relógios do meu marido, todos os nossos óculos. Cada vez que a gente passa em algum cômodo da casa, a gente vai sentindo falta do que eles levaram. Quando juntaram os objetos furtados, os bandidos tiveram até dificuldade para carregar e fechar a porta do veículo. Nesta imagem, um deles arrasta tudo o que levou. Já eram quase 10 da noite quando os criminosos deixaram a casa e fugiram. Eu me sinto minúscula, me sinto pequena, indefesa e coagida, né? A gente se sente intimidada mesmo. A gente comete algumas coisas que não deveria, né? Por exemplo, de mostrar como que é a vista, de mostrar a frente da casa, não o portão, mas mostrar a frente pelo lado de dentro. E eu tenho certeza que isso foram algumas pistas que a gente foi dando, mesmo não falando qual é a cidade que a gente mora. Mas sobre o meu trabalho eu não vou parar. E agora a gente com certeza vai buscar mais segurança, né? Um local mais seguro, um local onde a gente tenha uma portaria, onde a gente tenha... que a gente sabe que evitar a gente não consegue, mas que a gente consiga de certa forma impedir, né, que seja tão fácil assim. Foram muito meticulosos no crime, né? Em nenhuma das imagens ali que a gente viu do circuito de segurança a gente consegue ver o rosto deles e em todos a gente percebe que os dois estavam usando luva. A polícia vai ter um pouquinho mais de dificuldade para identificar esses dois. Aconteceu outra vez. A motorista de um carro com câmbio automático se confundiu com os pedais. Em vez de frear, ela acelerou e acabou invadindo uma loja na Asa Sul. O acidente foi no último sábado. A caminhonete invadiu uma lanchonete da rede de fast food Burger King no começo da manhã. Este homem, que trabalha na região, presenciou o momento que a motorista, acompanhada da filha, acelerou e subiu as escadas do estabelecimento, entrando com carro e tudo no restaurante. Eu estava limpando os vidros do lado e de repente eu vi o carro entrando com tudo, né? E não tive nem reação de nada, nem. Foi um susto muito grande na hora. E a moça desceu do carro, um pouco tranquila com a filha, né? A que bateu, que estava dirigindo. E desceu tranquila, não teve mais nenhum ferido, né? A vidraça da loja ficou destruída. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher teria confundido os pedais do carro, que é automático, perdeu o controle e invadiu a loja. Ela me falou que apertou o acelerador pensando que era freio, né? Porque o carro é automático. No momento do acidente, somente alguns funcionários estavam no local e ninguém ficou ferido. Em nota, a rede Burger King confirmou o acidente e disse que sua equipe prestou socorro imediato após o ocorrido e que está apoiando as autoridades na apuração do caso. 3 pessoas morreram vítimas de atropelamentos neste fim de semana em pontos diferentes do Distrito Federal. Um dos acidentes foi na EPTG, em frente à SEB. Um homem de 38 anos foi atingido por 2 carros. Ele sofreu traumatismo craniano e várias lesões pelo corpo. Os motoristas dos veículos envolvidos pararam para prestar socorro. Bombeiros e SAMU foram chamados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro atropelamento foi na Épia Sul, perto da Nova Cap. Os bombeiros não identificaram a vítima, porque não tinha documento. Era um homem de aproximadamente 35 anos. Ele teve parada cardiorrespiratória e traumatismo craniano. Também não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo. Neste caso, o motorista fugiu sem prestar socorro. E no domingo, no Guará 1, um homem aparentando 40 anos, sem identificação, foi atropelado por este carro branco e morreu na hora. A
vítima ficou debaixo do veículo, o que deu muito trabalho ao resgate pelos bombeiros, que tiveram de levantar o carro para retirar o corpo. Em nenhum dos casos, os motoristas se machucaram. Esse foi mais um fim de semana com acidentes bem graves aqui no Distrito Federal. De sexta para sábado, 2 motociclistas morreram e um ficou gravemente ferido. Na noite de sexta-feira, uma moto colidiu em um carro na DF-251. Quando o socorro chegou ao local, o motociclista já estava sem vida. Já o motorista do veículo não se feriu. Na madrugada de sábado, outro motociclista colidiu em um carro. O condutor da moto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital. Ele está gravemente ferido. O motorista do carro também não se feriu nesse acidente. Já na manhã de sábado, o condutor de uma moto foi encontrado sem vida na marginal da Épia, altura da Candangolândia. Os bombeiros não sabem se outro veículo esteve envolvido no acidente ou se o motociclista estava sozinho. Quando os militares chegaram, constataram que ele estava com traumatismo crânioencefálico e sem sinais vitais. Bom, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui no noticiário, porque eu e a Sorridentes, a gente tem um recado para você. Sempre tive os dentes bem tortos, né? Sempre foi bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando o contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu tô extremamente ansiosa para usar, porque se eu já tô apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. Muito bem, é isso aí, pessoal. Nós estamos com a Sorridentes, porque a cada dia mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para você cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica estética, exames. Lá na Sorridentes, tudo é de primeira. Você vai encontrar uma equipe qualificada, vai ser tratado com materiais certificados, com tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados em todo o Brasil. O próximo pode ser o seu. Basta você agendar uma avaliação no site ou pelo telefone que estão aparecendo agora na sua tela e que eu falo junto com você, para você anotar. sorridentes.com.br ou ligue grátis para 0800 729 1714 e vem para Sorridentes, que é sorriso de primeira e de verdade. O sábado foi de imunização para humanos e para cães e gatos em todo o Distrito Federal. Esse sábado foi o primeiro dia do projeto Vacina Móvel, onde veículos da Secretaria de Saúde percorreram as ruas do DF para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 e a influenza. O carro esteve presente em 7 regiões administrativas e aplicou 2.587 doses de vacina. Segundo a Secretaria de Saúde, a ação vai continuar por tempo indeterminado, até atingir a meta de 100% da população. Cachorros e gatos foram imunizados contra a raiva em 23 pontos espalhados pelo DF. Na sede da Vigilância Ambiental do Plano Piloto, o movimento começou cedo. A campanha de vacinação antirrábica foi antecipada no Distrito Federal por conta da confirmação do primeiro caso de raiva humana na capital após 44 anos sem registros da doença. Segundo dados da Secretaria de Saúde, das 180 mil doses dos imunizantes disponíveis, já foram aplicadas 81.553 doses até o momento. Apenas nesse sábado foram 7.388 cães e gatos atendidos. O GDF também solicitou outras 300 mil doses ao Ministério da Saúde para reforçar a campanha contra a raiva. Olha, a gente acabou de receber uma nota da Secretaria de Saúde informando que já, à 13h, vai começar a distribuição de todo o estoque de Coronavac para crianças de 3 e 4 anos de idade. São mais de 70 pontos de vacinação infantil espalhados pelo Distrito Federal que vão receber essas doses que deverão começar a ser aplicadas nos próximos dias. A medida é o primeiro passo para iniciar a vacinação da faixa etária de 3 e 4 anos, que foi autorizada recentemente pelo Ministério da Saúde. No momento, a Secretaria de Saúde diz que aguarda uma nota técnica do governo federal com as instruções sobre a vacinação do novo grupo, como dosagem, prazo de reforço para esse público, entre outras informações, para então começar de fato a vacinação das crianças de 3 e 4 anos de idade
imunidade com Coronavac. A gente viu aqui na sexta-feira, né, que a Anvisa liberou em definitivo esse imunizante para os meninos pequenos, 3 e 4 anos de idade. Ainda sobre saúde, o Distrito Federal registrou a 8ª morte por dengue nesse ano. Guilherme Glória. Notícia complicada, né, Felipe? Mais uma morte aí por dengue. E vale ressaltar o seguinte: no ano passado inteiro foram 11 mortes. Nós estamos aí um pouco mais da metade do ano, já na 8ª morte. E são muitos casos de dengue aqui no Distrito Federal que foram passadas essas informações pela Secretaria de Saúde. E eu vou trazer alguns relatos aqui, que quando a gente começa a avaliar os números, fica mais fácil a população entender o porquê que é preciso tomar tanto cuidado com essa doença. No momento em que a gente fala tanto de Covid, às vezes a gente esquece que precisa também ter os cuidados em relação à dengue. Aqui no DF, a cada hora, 13 pessoas são infectadas com dengue. Foram 60.934 casos prováveis registrados aqui, e isso representa um aumento de 431,9% se comparado ao ano passado. Um aumento muito grande. E aí, vamos para as regiões administrativas onde mais casos têm sido registrados. Em primeiro lugar, Ceilândia, 10 mil casos, mais de 10 mil na verdade, 10.165 casos. Depois Samambaia, com 5.386, Taguatinga, com 3.588, Planaltina, com 3.391 e São Sebastião, com 2.968 casos. E aí, chama muita atenção que em Ceilândia são 10 mil casos e o segundo colocado, Samambaia, 5 mil, então quase o dobro aí, né? Muitos casos, principalmente em Ceilândia. É preciso ter cuidado e para isso para ter noção aí de que cuidados são esses, do que pode ter gerado esse grande aumento aí, a gente está com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valério, que vai conversar com a gente agora. Divino, boa tarde. A gente já conversava aqui antes de entrarmos ao vivo, você explicava que a pandemia tem tudo a ver com esse aumento no número de casos, né? Você pode resumir para a gente por que a gente está tendo tantos casos a mais em comparação ao ano passado? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. O que houve foi uma triste coincidência. O ano passado, com a situação do Covid, as pessoas ficaram mais reclusas, ficaram mais em casa. Com isso, produziram muito mais lixo, muito mais depósitos para mosquito. Na passagem de ano, teve as chuvas muito intensas, e isso aumentou muito a população do mosquito, e que coincidiu também, junto com isso, o vírus DEN1, que é um novo vírus, e aí a população susceptível, e aí considerando o aumento de chuva, aumento do número de mosquitos, um vírus novo entrando, e as pessoas mais em casas, gerou esse número inesperado aí de casos. O que nós temos que fazer é observarmos os nossos ambientes, ver se a caixa d'água está coberta corretamente, se qualquer sinal ou sintoma, procurar um médico, e aí juntos todos nós venceremos mais essa etapa, mais esse problema de saúde pública aqui no DF. Então foi uma triste coincidência biológica, ecológica, climatológica e etiológica. O conjunto desses fatores é o que se justifica, tecnicamente, o aumento do número de casos. E o principal, né? O próprio Ministério da Saúde baixou uma portaria limitando a atuação do agente de saúde somente no peridomicílio. Então isso dificultou mais ainda, mas para este ano o governo do Distrito Federal investiu e muito nos agentes de saúde. Estamos inspecionando 100% dos domicílios. Até a presente data nós já inspecionamos mais de 1 milhão de imóveis, já borrifamos mais de 2 milhões de imóveis e reduzimos e muito a ocorrência de casos. E temos que intensificar as ações e solicitamos à população para ficar vigilante com relação à oferta destes depósitos para os mosquitos. É preciso se tomar muito cuidado e neste período do ano, principalmente com o chamado armazenamento de água. Tem gente que gosta de armazenar, mas não cobre corretamente. Quais os principais pontos, desculpa até interromper, mas como você estava falando aí dos reservatórios, quais os principais pontos de atenção
na casa para a gente manter tudo limpo e organizado para dificultar aí o surgimento dos mosquitos? Olha, a sua pergunta é muito importante. Esse inseto é um inseto adaptado e adaptável, ou seja, a cada mês ele também altera os depósitos, né? Ele desova em diversos depósitos. Tradicionalmente aqui no Distrito Federal, os chamados lixos domésticos, porque 96% dos focos ainda são encontrados dentro da casa das pessoas. Aí é o lixo tradicional, uma lata, um balde, uma bacia, um pneu, que às vezes se troca o pneu e deixa lá no fundo, o brinquedo de uma criança que tem um formato côncavo, que quando basta cair um pouco d'água e ali está feita uma maternidade para mosquito. A caixa d'água, quando se lava e não se cobre corretamente. Então tem que estar se olhando permanentemente todos os ambientes externos e internos de casa. Os lixos domésticos, nós precisamos do quê? Que a pessoa colete os lixos, coloque num saco plástico, feche o saco e coloque lá no local para que a SLU passe e leve. Não vá acumulando lixo, não vá jogando lixo para o quintal do vizinho, não vá deixando lixo de qualquer forma, porque a consequência vem depois e volta para nós mesmos. É importante essa consciência e essa tomada de decisão. É importante que cada cidadão também se torne um agente de saúde do seu domicílio. Só assim a gente vence esse problema. Divino, hoje se eu precisar de uma força das equipes da atenção de saúde para ir na minha casa, avaliar se está tudo ok, se tem algum reservatório, fazer o trabalho lá. Tem algum telefone que eu possa ligar? Tem uma forma de solicitar esse serviço ou cada pessoa tem que aguardar? Olha, toda cidade satélite tem uma sede nossa, uma inspetoria de saúde, onde nós temos equipes descentralizadas. Caso haja uma necessidade, pode ligar para 160 também, uma denúncia, encontrei um foco da minha casa, pode ligar para nós nas zoonoses, pode ligar 160 e pode solicitar nas inspetorias de saúde das respectivas cidades satélites um apoio da nossa equipe volante para estar orientando, para estar corrigindo. Agora, o principal é, sentiu qualquer sintoma, mialgia, artralgia, dor retroorbital, procure um médico, procure um posto de saúde, não se medique, não se automedique, procure uma orientação e nós estaremos na Secretaria de Saúde de portas abertas para atender qualquer pessoa que nos procure. Muito obrigado, Divino, pelas informações. Voltamos para o estúdio com você, Malta. A gente espera que a gente possa vencer também esse aumento do número de casos aí e estabilizar novamente essa situação aqui no DF. Eu vou aproveitar o assunto, Guilherme, e vou contar uma história aqui. Esse fim de semana eu conversei com uma amiga minha que é enfermeira e o filho dela, que tem 17 anos de idade, faz 2 semanas que ele pegou dengue. Esse menino é forte, saudável, tem 17 anos de idade e ela conta que por 4 dias ela dormiu do lado dele porque a febre dele batia 39 graus. De 4 em 4 horas ela combinava dipirona e paracetamol e mesmo assim a febre só baixava para 37. As hemácias do menino caíram para 47 mil, que é um número baixíssimo. Ele ficou prostrado e agora está se recuperando de uma hepatite desenvolvida, tamanha força que a dengue pegou. Se a dengue faz isso com um menino de 17 anos de idade, o que ela não faz com uma pessoa mais idosa ou com uma pessoa com saúde mais frágil? Então, até dessa amiga, que é enfermeira, profissional de saúde, ela fala: Felipe, eu sempre soube que dengue era uma coisa séria, mas foi a primeira vez que eu vi na minha frente que dengue realmente pode matar. Então eu também fiquei assustado e eu espero que a gente veja casos como esse e que isso sirva de sinal de alerta, para a gente não deixar de fazer a nossa parte. Porque a hora que a dengue te pega de jeito, todo mundo que está pegando dengue recentemente está falando que está ficando pior do que quando pegou Covid. E é um negócio que a gente pode, a gente sabe, e é um negócio que a gente pode, a gente sabe o que tem que fazer para evitar e não está fazendo. Obrigado, tá? Muita gente, ainda falando sobre saúde, tem uma farmacinha em casa, né? Ou compra aquele remédio que não usa por inteiro. Aí, quando precisa de novo, vai olhar, venceu. O que você faz com esses remédios? Tem um local apropriado para descartar as medicações, sabia dessa? E é bem mais fácil do que a gente imaginava. O cliente que entra nesta farmácia da Asa Sul logo encontra um coletor de medicamentos descartáveis. São 2 recipientes, um para os produtos vencidos ou sem uso e o outro para caixas e bulas, que são recicláveis.
Quem não tem uma farmacinha em casa e de vez em quando encontra um medicamento vencido por lá? Olha, nada de jogar no lixo do banheiro ou no vaso sanitário. Os remédios são compostos químicos e podem ser perigosos se forem descartados de qualquer jeito. É um risco, né, de contaminação das águas, isso pode ir para um aterro. Esse aterro não é destinado a lixos químicos, né, eles têm que ser tratados, incinerados. Existe o risco, inclusive, nesse caminho aí, ser desviado e utilização ou venda inadequada que a gente já encontrou. Aqui no DF, uma lei de 2013 determina que farmácias e drogarias devem receber esses remédios e dar a destinação correta para eles. Uma outra lei distrital de 2015 também obriga que hospitais e unidades de saúde recebam esses produtos descartados pela população. Essa empresa precisa ter um outro serviço que é a destinação correta do produto, que é um princípio do Plano Nacional de Resíduos, né? Um princípio da logística reversa. De acordo com a Vigilância Sanitária, drogarias que não tiverem local adequado para o descarte podem ser multadas em até R$2.000. Nesta farmácia, uma empresa contratada recolhe os medicamentos 2 vezes por mês e leva para incineração. Ana Cláudia faz a parte dela. Eu tenho uma caixa que eu guardo os remédios que já estão em uso, remédio antialérgico, vitaminas e tudo. Quando eu faço anualmente a limpeza da caixa, eu pego os vencidos, coloco sempre numa caixinha e levo na farmácia para descartar no local correto. Na própria farmácia, ela retira os produtos da caixa e faz a separação correta. Porque o meio ambiente agradece os cuidados, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado e responsabilidade. Hoje é dia 18 de julho. Você que é trabalhador, tem carteira assinada, recebe Vale Alimentação? Se eu te perguntar se o seu Vale Alimentação ainda tem Vale Refeição, difícil, hein? Será que tem um pouquinho ainda ou já acabou? Um levantamento feito sondando esses trabalhadores descobriu que esse Vale Refeição previsto para o mês dura apenas 13 dias. E o principal motivo é a alta da inflação. Se chegar ao fim do mês com algum dinheiro do salário na conta tá difícil para o brasileiro já há algum tempo, fazer o crédito do cartão refeição durar 30 dias, então... Geralmente não dá, porque aumentou bastante o valor aqui da região, né? E tem sido assim. Um levantamento feito por uma das maiores operadoras de benefícios do país, com base nos gastos de 6 milhões de trabalhadores, constatou que o valor depositado no cartão alimentação no início do mês tem sido suficiente para apenas 13 dias. E o motivo é fácil apontar. Tudo muito caro. A inflação acima de 11% nos últimos 12 meses também é sentida pelos donos de restaurantes, que repassam os preços. E mesmo com o reajuste médio de 7% no valor do cartão refeição, feito pelas empresas no primeiro semestre, a conta não fecha. O custo de uma refeição fora de casa hoje no país fica em cerca de R$40. E a tendência é aumentar ainda mais, explica um dos responsáveis pela pesquisa. O efeito da inflação, de fato, impacta diretamente também no valor dos alimentos e na refeição fora do lar. É muito importante o trabalhador pesquisar a rede credenciada da operadora de benefícios dele próximo do trabalho. Trabalhar bastante a questão de poupar o crédito. O jeito é buscar alternativas. A Quentinha é uma delas. Às vezes traz uma marmitinha. A gente começa primeiro indo no restaurante, aí depois, quando começa a apertar, a gente pega a marmita, melhor. Sandra é estagiária e só consegue passar o mês com o valor do cartão refeição porque traz o almoço de casa. Eu utilizo para poder fazer as compras e eu faço a opção de fazer a minha alimentação e trazer a minha marmitinha aqui para poder consumir na empresa. Outra saída é fazer igual a Maria, unir o útil ao saudável. É bom para fazer regime, faz dieta, aí aproveita. Aí dura o mês inteiro. Aí dura e ainda emagrece. A gente ri, mas a coisa tá seríssima, né, gente? As pessoas não estão fazendo dieta porque querem, estão fazendo dieta obrigada, infelizmente. Hoje tem jogaço aqui na tela do SBT. As meninas da seleção brasileira estão com tudo. Após as goleadas sobre as nossas rivais argentinas e uruguaias, a seleção canarinho volta a campo, hoje, 6 da tarde, para enfrentar as venezuelanas lá na Colômbia.
A partida vale classificação para as semifinais da Copa América Feminina de Futebol. E nós estaremos juntos com o nosso querido mascote amarelinho, torcendo para mais uma vitória das nossas guerreiras. Então não se esqueça, hoje, 6 da tarde, tem Venezuela e Brasil, pela Copa América Feminina, aqui no SBT. Bom demais! Ó, agora 12h48, a gente vai ter que chamar um rápido intervalo, mas a gente volta já. Antes do break, deixa eu ver como é que tá o tempo lá fora. O dia segue ensolarado com temperatura nesse momento de 24 graus. A umidade relativa do ar está em 41%. E o nosso jornal volta já. Bom, ninguém aguenta mais o telemarketing abusivo, né? Contei uma história aqui esses dias pra vocês, é que eu aceitei uma assinatura só pro povo parar de me ligar. Aí eu falei, qual que é o mais barato? Eles, R$9,90. Eu falei, pelo amor de Deus, faz aí pra vocês pararem de me ligar. Aí deu 2 meses, eu liguei lá e falei assim, ó, agora eu já resolvi meus problemas, cancelo isso aí e me devolve meu dinheiro de volta. Pois é abusivo, isso não é novidade, mas a gente tem uma notícia sobre isso. Uma ação entre o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional do Consumidor suspendeu as atividades de pelo menos 180 empresas de telemarketing que fazem ligações oferecendo produtos ou serviços sem autorização dos consumidores. A Larissa Arantes fala com a gente agora sobre essa ação. Larissa, para piorar, as empresas ligam para a gente com dados obtidos de maneira ilegal, quer dizer, a gente não pediu para receber a ligação, eles descobrem o telefone da gente de forma irregular. Boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você, é isso mesmo, né? E essa decisão de hoje foi tomada aí com base nas reclamações feitas pelos consumidores em 2 plataformas, a plataforma consumidor.gov.br e também no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. De acordo com a Senacom, Malta, foram mais de 14.500 reclamações em 3 anos. E só para a gente ter uma ideia, né, de como essas abordagens são feitas, a Senacom informou que no caso de um idoso que fez a reclamação, ele disse ter recebido mais de 3.000 ligações no telefone que possuía. Então aí, para a gente ter realmente uma noção de como isso afeta o dia a dia do consumidor. Bom, e aí pela decisão, essas empresas têm que manter os serviços suspensos, a multa diária para quem descumprir aí em R$1.000, mas pode chegar a 13 milhões de reais, Malta, caso essas empresas sejam processadas aí, elas podem ser condenadas nos processos que já foram instaurados pela Senacom, e por isso aí essa multa pode chegar a 13 milhões de reais. Inclusive, a gente tem um trecho de uma entrevista feita com o secretário nacional do consumidor, que vai explicar um pouco mais pra gente como foi toda essa ação e essa decisão de hoje. O consumidor brasileiro não suportava mais ser incomodado diariamente com ligações feitas por parte de empresas operadoras de telemarketing, os chamados call centers, apenas para oferta de produtos e serviços nos quais eles não têm o menor interesse. O segundo motivo é que é a primeira vez na história que todos os PROCONs do país agem ombreados com a Secretaria Nacional do Consumidor em prol de um objetivo comum. Ou seja, independentemente das suas bandeiras, ideologias, os órgãos de defesa do consumidor deram as mãos em busca da saúde da relação consumerista. E isso é essencial para o sistema. Mas é importante que se entenda que a proibição se volta exclusivamente para o telemarketing ativo chamado abusivo, ou seja, aquele no qual não há o consentimento do consumidor. As cobranças, as empresas que já tiveram ou têm alguma relação de consumo com determinada pessoa física ou jurídica, podem sim continuar fazendo seus chamados, desde que não seja feito de maneira inoportuna ou vexatória. Mas as empresas que obtêm os dados, sabe-se lá como, de determinado consumidor, ficam proibidas em todo o território nacional de procederem aos chamados que não tenham sido expressamente consentidos pelo titular do direito, que é o consumidor final. Glória a Deus! É pra gente agradecer,
Porque, pelo amor de Deus, isso é insuportável. É óbvio que se eu deixo de pagar minha conta de telefone ou se eu estou devendo meu cartão de crédito, é natural que a empresa me ligue e faça a justa cobrança. Se eu tenho uma relação de consumo com determinada empresa que quer talvez alterar meu pacote, me propor um upgrade, qualquer coisa, eles podem me ligar porque existe uma relação de consumo. Agora, aquela empresa que você nunca ouviu falar, aquela operadora de cartão de crédito que você não sabe como pegou seu telefone e que te liga o tempo todo te importunando, você atende achando que é uma coisa séria, que é um familiar seu talvez precisando de uma ajuda, alguma coisa acontecendo, e toda hora é: boa tarde, senhor, você já tem esse produto que nós gostaríamos de oferecer? Isso é insuportável. E aí eu acho também que até do ponto de vista estratégico comercial, isso faz tão mal, porque você até poderia querer ser cliente daquela empresa, mas você apanha uma raiva, um ódio tão grande que você não quer ver o nome daquela empresa nunca mais na sua vida. Justíssima, e que bom que chegamos a esse ponto. 180 empresas suspensas. Tinha que acontecer. O presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, participou de eventos em 2 capitais do Nordeste. Depois que voltou de viagem, Bolsonaro deu uma entrevista na entrada do Palácio da Alvorada e comentou vários assuntos. A equipe do SBT estava lá e nós separamos alguns trechos das falas do presidente para a gente ver juntos. Já tínhamos aberto mão do Imposto Federal do Diesel, já tínhamos aberto ano passado o Imposto Federal do Gás de Cozinha. Se os postos cumprirem, estamos em cima, nós teremos um dos combustíveis mais baratos do mundo. Isso é uma boa notícia. Não. O senhor comentava que visitou os postos, algumas regiões, para ver se está cumprindo. Eu fui o que ver, o senhor já sentiu. Nós estamos dando um prazo, que tem os estoques, tem os seus respectivos estoques. Mas já acabou o prazo. E eu pretendo, a partir de amanhã, tendo a oportunidade de visitar postos. E o nosso decreto, com todo respeito, foi muito inteligente. Porque ele obriga a nota fiscal a ter o valor do preço do combustível no dia 22 de junho. Então, todo mundo que vai abastecer agora pede a nota fiscal, tem o 22 de junho. No mínimo, a gasolina tem que baixar 79 centavos, porque eu abri mão do imposto federal. 69 centavos de PIS/COFINS, 10 centavos de CID. Daí o cara tem que fazer uma conta. Lá atrás, tá? No preço anterior, por exemplo, o Estado cobrava 30% de ICMS. Ele faz as contas 30%, tira o PIS/COFINS e aplica 17% agora. É o novo valor. Então esse extra que tem que sair chega na casa dos R$2, o preço da gasolina. Trocamos o presidente da Petrobras. Ele pretende, obviamente, trocar o conselho para mexer com as diretorias. É natural isso aí. Não deve mexer em todas. Botar pessoas mais afinadas com ele. Tem uma diretoria que negocia esse produto lá fora. O lucro da Petrobras, não sei quanto vai ser no segundo trimestre. No primeiro foi 44 bilhões, uma coisa... Tem que ter lucro? Tem. Não há interferência minha em nada no tocante a isso. Mas as petroleiras do mundo todo, né, resolveram diminuir a margem de lucro para ajudar os seus respectivos países. A ideia é revisar a política de preços, presidente? Não, ninguém vai revisar, olha só. Estudar mudanças? Eu até vou dar uma, com todo respeito a vocês todos aqui. Dá uma estudada aqui a PPI. Eu tenho, não vou falar para vocês. Vê se é isso mesmo que acontecia até há pouco tempo. Se a PPI é obrigatória, você tem que mudar o preço, então logo suba o Brent, o preço do diesel, ou o valor do dólar aqui dentro. O PPI não é uma fórmula matemática rígida. Você não precisa... E no passado, né, o pessoal usava a PPI usando um desses fatores que mais interessava para a empresa. Eu entendo que a PPI foi criada no momento para estancar uma hemorragia da Petrobras, da roubalheira, e a interferência nos preços. E no DF, presidente, quem que você vai apoiar? Eu fui surpreendido com essa chapa, não tinha conhecimento de nada. Alguns acham que eu tenho ascendência sobre a Damares. Não tenho, a Damares é dona de si. Por outro lado, sabemos que o Arruda pretende alguma coisa, né? Porque a chapa montada é excluir o Arruda. Goste ou não goste, o Arruda tem um recal aqui, e é bem que isso aqui no DF. O senhor comentou em receber o irmão da vítima lá do Ele deve estar presente a semana, não sei, um ou os dois. Eu conversei com o Otton de Paula, entrou em contato comigo. O que tu acha de dar uma chegada lá? Você acha que você pode ir? Eu não mando no Otton de Paula. Né? Ele foi, conversou com 2 irmãos, botou na imagem, conversei acho que uns 20 minutos com os dois.
Os 2 irmãos são eleitores meus, vão continuar votando em mim. Tá? E, por coincidência, apareceu uma foto minha com o que morreu. Acho que em 2017, 2018, foi pedir alguma coisa para mim, eu atendi, votei. Não vou dizer que foi pedido dele, mas reforçou o pedido dele para demonstrar que eu não tenho nada a ver. Se um petista tem uma boa ideia, eu estou com ele, não tem problema. Né? Então não é uma... Segundo a Polícia Civil, diz que não teve conotação política, não sei, não é certo? E o lamentável é a troca de tiro por um motivo fútil, não interessa se é por questão de candidato, briga de futebol, seja o que for. Mas incomodou o senhor a menção ao nome do senhor nessa história toda? Os caras botam do meu colo, você pode ver. Digo, do atirador você que acabou falando que é Bolsonaro. Mas você pode, olha só. Você pega, diz que o meu discurso eleva a violência. 2016, 61 mil mortes violentas no Brasil. A maioria arma de fogo. No meu governo, ano passado, 41 mil. Baixou 20 mil. Se tivesse aumentado, eu ia ser culpado, né? O decreto das armas. Quase nada se falou. Casada não vi ninguém falar, né? Com todo respeito a vocês, que o governo federal talvez tenha influenciado por suas medidas a diminuição em número de mortes violentas no Brasil. De volta aos assuntos locais, um ataque de abelhas deixou uma rua inteira interditada em Sobradinho 1. Alguns moradores foram picados e os bombeiros foram acionados para remover o enxame. Isso foi hoje de manhã e o Maicon Leão está lá ao vivo para falar sobre essa ocorrência. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. Boa tarde novamente para você, para quem está ligado no SBT Brasília. Tudo aconteceu bem ali no meio daquela ilha, onde a gente vê agora uma faixa zebrada, que é até para interditar, para que as pessoas evitem passar ali pelo local. Nessas mangueiras tinham uma colmeia e que com o peso esse galho acabou cedendo e aí essa colmeia caiu no meio da rua. Algumas pessoas que estavam passando por aqui acabaram sendo ferroadas por essas abelhas. Felizmente ninguém ficou ferido com gravidade de precisar ir para o hospital, foi só um susto mesmo. Mas agora o que fica é o cuidado. A gente está vendo a moça passando ali agora e as abelhas também acompanham quem passa por ali. Inclusive a nossa equipe, enquanto aguardava agora para entrar ao vivo, nosso auxiliar Auricélio Costa levou uma ferroada. Então a gente vai conversar agora com o Corpo de Bombeiros, até para a gente saber como proceder numa situação como essa, que não é normal no dia a dia a gente se deparar, por exemplo, com uma colmeia de abelhas no chão. Tá aqui ao meu lado o capitão Paulo Jorge. Capitão, então quem passou por aqui hoje na hora foi só o susto. Bom dia. Boa tarde. Infelizmente 2 pessoas foram ferroadas, né? Mas foram atendidas aqui mesmo no local, não se demonstrou nenhum tipo de reação alérgica. E daqui mesmo foram liberadas. Infelizmente um dos nossos militares que foi prestar o primeiro atendimento, esse levou diversas ferroadas, então teve que ser atendido, né? Foi medicado, já foi liberado, já se encontra no nosso GBM, está tudo tranquilo com ele. Aí, capitão, o que fica de questionamento pra gente é como agir numa situação como essa. Igual, por exemplo, pessoa que chega aqui agora, não sabe o que aconteceu, igual tá parando o carro ali agora, percebe que tem algo estranho, porque tem muitas abelhas andando por aqui, mas a partir do momento que eu levo uma ferroada, que elas começam a se aproximar da gente, igual tá acontecendo agora, o que a gente faz? Na verdade não tem muito o que fazer, manter a calma e sair o mais rápido do local. Evite bater nelas e tampouco matá-las, né? Uma vez que você mata, ela libera aí o feromônio e pode haver um ataque em massa que é muito pior. Para quem está em casa entender, quando você mata a abelha, ela está voando aqui agora, você arruma a mão nela, ela vai soltar um cheiro como se fosse para chamar as outras no pedido de socorro? Exatamente, é uma medida de defesa da abelha. Ela libera esse feromônio, então as outras vão sentir e vão fazer um ataque em massa. Então o ideal é manter a calma, saia o mais rápido possível do local, evite batê-las e tampouco matá-las. Nesse caso agora nós estamos aqui, temos inclusive passando bem pertinho do senhor aqui, sobe e desce, já viraram 2. Nunca arrumar a mão nelas. Exatamente, mantenha calma. Geralmente elas são atraídas pela cor forte da roupa, como eu estou usando aqui agora, mas se você manter a calma, ela vai embora. Malta, que link bem marcado, com o Corpo de Bombeiros para trazer os esclarecimentos com a gente e até com a participação das abelhas, para a gente testar ao vivo o conhecimento. Foi picado aí agora, Dentinho? A gente acabou de levar uma ferroada aqui também, então inclusive a gente tava, vamos sair daqui de perto, mas tá aí, malta, não acerta, não mata a coitadinha, porque se você matar vai piorar a situação.
igual a gente percebe que tem várias por aqui, se a gente acerta uma delas, o cheiro, o odor que ela acaba soltando, vai inclusive, eu acabei acertando sem querer, vai atrair o resto que está ali atrás na árvore. Aquela colmeia que caiu foi retirada do local, mas como elas já tinham se dispersado, até mesmo por conta do impacto, uma maioria continuou aqui pela região. E aí vai ser preciso um segundo trabalho para que seja feita a remoção dessas abelhas. Por enquanto é tomar cuidado e evitar fazer igual aquelas pessoas estão fazendo agora. Olha lá, a mulher sendo picada. Sai daí, moça! Sendo picada agora, a gente está vendo. Realmente é tomar cuidado. Olha lá agora. A gente acabou de acompanhar. Pra cá, moça, pra cá. Pra cá, sendo atacada agora pelas abelhas. O segredo é não bater. A gente está vendo aí agora o susto, o Corpo de Bombeiros acompanhando ao vivo, ajudando nesse primeiro atendimento, que é o que a gente estava falando. Aqui na quadra 8, nesse momento ainda tem muitas abelhas por ali. Tem uma aqui nas costas do Dentinho. O local lá tá isolado, como a gente viu, com a fita zebrada. Tomou um susto aí agora, moça? Sim. Eu não vi que tava isolado ali, passei. Que susto. Ferroada dolorida, né? Graças a Deus só enganchou no cabelo. Já foi um desespero danado. Não pode bater nelas não, que chama as outras. Foi um desespero então. Vem aí, moço. Calma, eu vou ver. Calma. Você está vendo aqui agora o Corpo de Bombeiros acompanhando. Igual a gente está falando, a orientação é não bater, até porque nesse momento, né, vamos voltar aqui com o capitão rapidinho, só para eu esclarecer com ele. Quando ela bate ali, ela acaba atraindo as outras, né, capitão? Correto, no momento que você bate ela libera esse feromônio, né, e as outras sentem de imediato, né, e atrai as outras e pode ocorrer um ataque em massa, que é bem pior, né. O perigo mesmo são para aquelas pessoas que têm alergia. Para pessoas que não têm, por exemplo, vai ter, claro, a dor da ferroada, mas para quem tem alergia, que tipo de cuidado que a gente tem que ficar atento até para saber se a pessoa tem ou não? O correto é... Até então você não vai saber que tenha ou não a alergia ao veneno desse tipo da abelha. Diversas pessoas podem levar picadas aí e só vai sentir a dor, o inchaço, né? O perigo mesmo é essas pessoas que desenvolvem então aí a alergia com veneno, né? O trato respiratório aí pode complicar a respiração e levando ao óbito. Quais seriam os primeiros sinais, por exemplo, de que a pessoa tem alergia após levar essa ferroada? É o inchaço local, né, em demasia e dificuldade respiratória. Começou a ter dificuldade, então pode correr para o hospital mesmo. Exatamente, procure o quanto antes a unidade médica para um tratamento. Então, obrigado pelos esclarecimentos. A gente viu aqui ao vivo os cuidados de tomar. A gente está falando aqui direto da quadra 8 de Sobradinho. O local está interditado, foi feita a retirada da colmeia, mas ainda tem uma quantidade grande de abelhas por aqui. Vale as pessoas que forem passar por aqui tomar cuidado, viu, Malta? Tá bom, Maicon, então se puder já ir embora daí, faz essa gentileza, lembra aí o bombeiro de reforçar a faixa zebrada ali perto da árvore, porque a pessoa não percebe. Já não pode rir, coitadinha. A menina saiu correndo desesperada, não pode rir dela, coitada bichinha. Olha lá, ó, mais uma, passando do ladinho das abelhas. Obrigado, Maicon, pelas informações. Vamos falar agora de saúde mental. E da saúde mental dos adolescentes. Uma pesquisa do IBGE aponta que o número de jovens entre 13 e 15 anos do Distrito Federal, 13, 14 e 15, que dizem que não têm amigos, cresceu. O levantamento mostra que essa tendência afeta mais as meninas e as estudantes de escolas públicas. Entre elas, o índice foi de 1,8% para 5%. Isso em 7 anos. É a distância desde quando foi feito o último levantamento do IBGE. Esse levantamento se chama Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Então a gente fala agora com a psicóloga Andréia Chaves, a quem eu agradeço desde já pela presença. Andréia, 5% das meninas então de 13, 14 e 15 anos respondem que não têm amigos e é uma fase que a gente se aproxima das pessoas, que as amizades nos ajudam até a construir a nossa própria personalidade. Então, o que você acha que está acontecendo? Olá, boa tarde. Nós precisamos levar em consideração que a saúde mental ela é sempre multifatorial. Então, todas as questões que envolvem biológico, psicológico, social e naquilo que eu estudo, espiritualidade, vão interferir na saúde mental. Então, hoje a gente tem um índice aí muito alto de baixo contato social para ampliação dos contatos digital, o que dificulta aí esse treino de habilidade conversacional entre os jovens.
A questão das meninas, é importante lembrar que nessa fase, né, nessa idade, as meninas elas são muito tomadas por questões que envolvem autoestima, o corpo, a forma que elas se sentem benquistas socialmente. Então, e qual é o caminho, Andréia, para a gente ajudar essas meninas a terem amigos, a melhorarem a convivência, a se sentirem queridas e amadas pelas pessoas da sua idade também? É uma época da vida em que a validação dos outros, não a dos nossos pais, não a dos adultos, mas a dos nossos iguais é tão importante. Nós somos seres sociais, somos feitos para viver em comunidade. Então, a validação dos nossos pares é relevante em qualquer época da nossa vida. Mas nessa idade, nós estamos estruturando a nossa identidade, a nossa autoestima. Então, é importante os pais ficarem atentos e estimular as habilidades conversacionais dos filhos. Ensinar eles mesmos a entrar em contato com pessoas, a fazer questões. Questão do amigo, né? A cuidar dos seus relacionamentos. E é importante também a gente trabalhar questões que envolvem a autoestima, né? O como a pessoa tem estima dela mesma, né? Todas as questões que envolvem o estar magro, o estar acima do peso, questões que envolvem essa disposição corporal que muitas vezes socialmente é até motivo de bullying, né? Mas acho que o recado também que a gente pode deixar, complementando isso que você disse, é não deixar isso de lado, né? Uma pessoa que diz que não tem amigos nessa fase da vida, a gente não pode entender isso como uma característica muito normal, porque é uma tendência de isolamento, a pessoa se fecha no mundinho dela, e o problema da gente se fechar no nosso mundo é que a gente acaba dando resposta para as nossas próprias perguntas e pode estar errado, pode estar se colocando para baixo, pode estar vendo uma situação só com o nosso ângulo e está deixando de viver a vida e viver a beleza dessas amizades, né? A questão é que os nossos relacionamentos, eles trazem felicidade. Quando eu me relaciono com pessoas, eu libero ocitocina, dopamina, noradrenalina, endorfina, e esses são os hormônios chamados hormônios da felicidade. Então, o isolamento social, além de trazer prejuízo social, também traz prejuízo para a saúde mental, para as emoções. Então, é importante que os pais fiquem atentos e estimulem, de fato, os filhos a terem amigos. Uma outra coisa importante também é os pais, de vez em quando, estarem verificando como é que está sendo o relacionamento desse filho na escola, porque muitas vezes o filho não vai conseguir falar, até porque ninguém tem botão de liga e desligas. Esses jovens que têm dificuldade de relacionamento interpessoal no ambiente escolar, eles também têm dificuldade de se comunicar em casa. Então, os pais, de fato, precisam ficar atentos e as escolas precisam investir em campanhas, né, de psicoeducação para estimular as pessoas a serem amigas, mas também a aprenderem a se comunicar. Muito obrigado, a senhora, pela presença mais uma vez. Boa semana e até a próxima. Obrigada a você, boa semana para todos. Obrigado. Bom, um assaltante que normalmente age com agressividade contra as vítimas foi preso pelos policiais da 19ª Delegacia de Ceilândia. O principal alvo dele eram as vítimas que tinham aparelhos celulares, né? A Vitória Mello apurou esse caso e traz os detalhes para a gente agora. Vicky, é com você. Felipe, equipes aqui da 19ª Delegacia de Ceilândia registraram 3 assaltos, 3 roubos de celulares parecidos. E o que chamou a atenção da polícia foi a forma com que esse criminoso agia. Sempre de forma muito violenta, abordava essas vítimas com arma de fogo e depois fugia com a ajuda de um comparsa que estava em um veículo vinho. Os agentes aqui da delegacia identificaram esse carro e ficaram de campana ali em frente à residência onde ele estava estacionado. O delegado Thiago Boing está aqui ao meu lado, ele é o responsável por essa investigação. Doutor, obrigada pela participação. Esse trabalho ali de campana, de observação, foi essencial para chegar até esses suspeitos, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente teve essas 3 ocorrências aqui no decorrer da última semana. Então a gente fez contato aí com outros policiais, descobrimos que também havia casos de Santo Antônio descoberto, inclusive havia um vídeo. Pelo vídeo, a vítima conseguiu reconhecer o veículo utilizado, então a partir dessas diligências a gente achou esse carro em via pública e foi feita essa campana lá que durou a tarde toda e a gente conseguiu prender os autores quando eles chegavam ao veículo com um simulacro de arma de fogo e 2 celulares produto de crime. Então, vocês conseguiram identificar que esses celulares eram roubados, na residência tinha mais alguma coisa, essa arma que eles usavam era de brinquedo, assim, né, mas assustava muito as vítimas. Sim, na verdade era um simulacro que foi apreendido, mas a informação das vítimas é que havia uma outra arma de fogo, provavelmente um revólver. Então,
como um deles residia em Santo Antônio do Descoberto, pode ser que houvesse sim uma arma de verdade envolvida no fato. As vítimas desse dia não reconheceram desses dois celulares, aí eles foram presos aqui na delegacia por receptação na data da prisão. Posteriormente, a gente representou o Poder Judiciário pela prisão deles e foi deferido. Eles estão presos em razão dos roubos e 3 vítimas já vieram à delegacia e fizeram o reconhecimento deles. E eles agiam sempre com muita violência, né? Ali na imagem dá para ver que ele aborda a vítima com uma certa força, né? O senhor estava até me contando que chegava a puxar o cabelo das vítimas. Sim, uma das vítimas teve o cabelo puxado, ele já chegou sem falar nada, puxando ela pelas costas pelo cabelo, tomando o celular com arma de fogo. Inclusive, a gente descobriu que eles são oriundos da Bahia e um deles na Bahia tem um mandado de prisão em razão do homicídio cometido naquele estado. Então, indivíduos que agiam com muita violência, a gente espera que a gente tenha evitado outros crimes aí mais violentos. Porque, como vocês perceberam, né, ele tinha esse mandado de prisão por homicídio em aberto, era um criminoso que agia com muita violência, então colocava a região inteira em perigo. Sim, foram esses 3 crimes e a gente divulgou as imagens dele porque a gente acredita que tem outras vítimas. Havia em casos em que o veículo ficava mais afastado, então pode ter sido que essa informação não tenha constado na ocorrência e também ocorrências no estado de Goiás. E eles sempre agiam ali em dupla? Era sempre assim, um dando suporte ao outro? A maioria dos casos em dupla, mas a gente tem relatos de um crime que foi cometido por 4 autores nesse veículo. Então pode ser que ainda hajam outros autores não identificados, a gente vai trabalhar para identificá-los. Muito obrigada, doutor, pelas informações. É isso, Felipe. 2 criminosos presos, um deles, inclusive, no momento da prisão, a polícia descobriu que tinha um mandado em aberto por homicídio na Bahia. Eu volto com você. Muito obrigado, Vic, pelas informações. Ô pessoal, a semana tá só começando, mas eu queria trazer uma dica para você pro seu fim de semana. Na última sexta-feira eu tive a chance de conhecer o projeto Hidden, não sei se você já foi. É um projeto que transforma espaços abandonados num local aconchegante para uma balada. Na edição desse ano, de 2022, o Hidden tá no prédio da Eletronorte, lá na 904 Sul. O Thiago Nascimento cantou lá na sexta-feira, eu nem sabia que era do show dele. Fiquei muito feliz de vê-lo por lá. Thiago, um abraço, você arrebentou. Gente, tá muito legal. A entrada custa R$40, mas sai de graça se você levar uma calça jeans para doação. E lá dentro o esquema é o seguinte, você vai ao mercadinho que eles têm lá, compra os vinhos e os petiscos para compartilhar com seus amigos, acha uma mesa e curte a música. Então vale a pena você conferir. Quinta, sexta e sábado, sempre a partir das 6 da tarde. A entrada é por ordem de chegada, então já deixo aqui uma dica, chegue cedo, porque a limitação de público existe e o pessoal está curtindo muito e, em geral, lota. Deixa eu mandar um abraço também para Adriana Moraes, que está fazendo assessoria desse evento. E, no seu nome, Adriana, eu parabenizo todo mundo que está organizando, porque eu nunca tive a chance de ir lá, fui na sexta-feira, fiquei encantado, por isso que eu trago essa dica para você que está aqui agora assistindo ao nosso jornal. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, agora é hora do esporte, a gente se vê amanhã. Tchau!